Estamos com o nosso programa Viva a Vida. E o Viva a Vida tem uma proposta toda especial para você, que é levar informação e conhecimento ao seu dia a dia. Porque com o conhecimento a gente consegue resolver os nossos problemas, solucionar, prevenir e até remediar, se for o caso, né? Mas dentro do direito de família, onde existem todos aqueles imbróglios, aqueles problemas, aquelas brigas todas, né? Se casam, depois vivem juntos, se separam, se divorciam, têm filhos. Direito de família é muito rico em matéria de fato, ou seja, em problemas do dia a dia. A gente brincava na faculdade que o direito de família vem o casamento e depois começa a ter filhote, né? Que é o casamento, depois vem o divórcio, pensão, guarda de filho e por aí afora. Mas todos esses problemas têm solução se você tiver informação e conhecimento. E nessa esteira, nós estamos aqui com o Dr. Jorge Alberto Passos Rodrigues. Dr. Jorge é juiz de direito da Vara de Família aqui de Taubaté e está aqui conosco, nos concedeu o privilégio dessa visita aos nossos estúdios justamente para tirar algumas dúvidas e trazer solução para aquilo que a gente precisa. Dr. Jorge, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que um privilégio agradeço, nosso. Muito obrigada. Nós temos aqui algumas perguntas. Vamos lá. É da Célia. A pergunta da Célia é o seguinte. Quem mora junto, se um dos dois morre, como fica a divisão de bens e se tiver filhos? Então, quem mora junto e essa relação é uma relação pública, é uma relação da posse de estar de casado, se comporta como marido e mulher, mas não se casaram civilmente, é uma relação de união estável ou companheirismo. E essa união é amparada pela lei. Embora a Constituição, né, tenha previsto que a lei ia facilitar a conversão da união estável em casamento, na verdade o constituinte, o legislador infraconstitucional, começou a estabelecer mais direitos sobre a união estável. Ele se afastou do espírito da Constituição e começou a regulamentar mais. E nesse sentido, veio o Código Civil em 2002 e colocou o companheiro como sucessor, como herdeiro do outro companheiro falecido nesse caso. Então, no caso da telespectadora, se ele não tinha descendente, isso é filhos, não tinha ascendente, ela é a herdeira universal. Ah, muito bem. Agora, se eles tiverem filhos... Se eles tiverem filhos, a preferência é dos filhos. Então, mas preferência do que era dele. Porque se tem a união estável e ficar reconhecido que metade dos bens que tinha a pessoa falecida era dele, dela, em comunhão, em metade ideal, né? Então, metade já é dela, a outra metade é que vai ser dividida pelos filhos, que foram tidos com ela ou de outros relacionamentos. É a chamada comunhão parcial de bens, né, doutor Jorge? Então, na união estável, o artigo 1725 do Código Civil estabelece que, se não houver contrato escrito, o regime é da comunhão parcial de bens. Se houver contrato escrito, os conviventes podem escolher o regime que bem quiser, inclusive da comunhão universal, certo. Inclusive da separação total de bens. Isso é a escolha de cada um. E pode ser um contrato particular ou tem que ser um contrato público feito em cartório? Não, a informalidade é que é a regra. Pode ser um contrato particular, a única coisa que precisa ter para que se saiba a data é reconhecer a firma. Entendi. Uma vez me fizeram uma pergunta, que eu vou até inserir aqui, que foi muito interessante, que é o seguinte: pode colocar no contrato de união estável que, se houver traição, não tem direito a qualquer participação nos bens? Sim, pode colocar, porque, na verdade, isso se chama direito disponível. Eu posso dispor da minha propriedade como eu bem quiser. E posso dispor da minha propriedade condicionada a uma condição, que é um evento futuro e incerto, se vai ou não vai haver traição.
É claro que cabe discussão, só para poder apimentar a resposta. Lógico, né? Por que teria acontecido a traição? Será que o companheiro deu causa a isso ou coisa parecida? Mas, tirando a brincadeira, se é que é uma brincadeira, né? Muitas pessoas podem não achar isso, pode haver a cláusula sim. Ah, então ótimo. Agora, a outra pergunta é aqui da Rafaela. Ela pergunta o seguinte, doutor Jorge. Doutora Virgínia, eu casei e meu marido já tinha um terreno. Nós construímos a nossa casa, mas ele já tem 2 filhos do casamento anterior. Se ele morrer, eu vou ter direito na casa, já que nós não temos filhos? Então, vamos supor que no caso da telespectadora que fez a pergunta, não houve um contrato prévio para a união estável. Então, significa que é comunhão parcial de bens. Isso é, o que era dele antes de começar a união continua sendo dele, o que era dela antes de começar a união continua sendo dela. Isso significa, em direito, que não há comunicação dos bens. Muito bem. Então, o terreno é uma coisa incontroversa, isso é, só é dele. Ela está dizendo que houve uma acessão no terreno, que foi o erguimento da residência. Sim. É claro que isso é uma aquisição de patrimônio onerosa, isso é, houve desembolso para isso, houve esforço para isso. Então, a telespectadora vai ter direito à metade do valor da edificação. Então, no caso de falecimento do companheiro, o que vai acontecer? O terreno é só dos filhos, porque era só dele, e não tem nada dela. A casa, a edificação, metade já é dela, e a outra metade vai ser dos filhos, os enteados dela. Então, Jorge, e para a gente encerrar essa questão, como pode ser aferido esse valor da casa? Como é que vai ser dividido isso? Então, isso é fácil, é a rotina no Poder Judiciário. Os laudos hoje dos peritos judiciais, eles avaliam o terreno, avaliam a edificação e somam ou dividem. Né? Vai ser criado o que a gente chama de condomínio. E a lei estabelece, inclusive, que esse condomínio seja o mais brevemente extinto, porque é sempre fonte de confusão. Mas aí, tanto a esposa quanto a companheira têm o direito de habitação desse imóvel. Se for reconhecido a companheira. Certo. Essa é uma das vantagens do casamento sobre o companheirismo, sobre a união estável. O cônjuge feminino, né, vai ter sempre o direito real de habitação, vai poder morar de graça, mesmo que tenha filhos. A companheira precisa de uma ação judicial prévia, declarando, reconhecendo que houve o companheirismo. Se houver uma declaração pública feita em cartório, supre essa declaração judicial? Não. A escritura pública de união estável só faz prova que houve a declaração, não que o fato declarado é verdade. Olha que interessante. Então, Jorge, a gente vai para um pequeno intervalo, já retornamos com mais perguntas. Não sai daí que isso aqui está muito bom, hein? Viva a vida para mim, para você e para todos nós. Estamos aqui nos nossos estúdios com o Dr. Jorge Alberto Passos Rodrigues. Obrigado, Dr. Jorge, mais uma vez por estar aqui conosco. Dr. Jorge é juiz de direito da Vara de Família, aqui da comarca de Taubaté, e veio aqui, é um privilégio para nós recebê-lo, veio para nos ajudar a responder algumas perguntas dos telespectadores na área de família. E dentro dessa esteira, dentro dessa seara, nós temos aqui as perguntas que são perguntas pertinentes à dissolução de sociedade de fato, união estável, casamento, divórcio, separação de fato. O que é tudo isso, né? A gente sabe que isso existe no dia a dia de todos e por isso a informação é relevante. E a pergunta agora, que pode ser aí a resposta da sua dúvida também, ou de alguém que você conhece, que ama, é o seguinte. Doutora Virgínia, eu tenho uma dúvida. A amante tem os mesmos direitos da esposa e os filhos dela têm os mesmos direitos dos filhos no casamento?
Puxa vida, tomara que a telespectadora não tenha essa situação para Não, mas né? mas às vezes ocorre, né? Sociedade dinâmica, tá cheia de problemas. Então, na verdade, um dos requisitos, um dos deveres do casamento é a monogamia, isso é, existe a fidelidade conjugal. E a existência de um amante significa que o cônjuge, né, o marido, assim não procedeu. E que é pior, o relacionamento é longo, tanto é que tem filhos na pergunta, segundo eu entendi. Então, assim, se a amante sabia que o marido, né, o companheiro que ela achava que é coisa, ela sabia, ela não tem direito a nada na divisão. Sabia que ele era casado, né? Isso. Se não sabia, ela pode alegar união estável putativa, porque ela não poderia casar com ele, porque no Brasil existe um entrelaçamento de informações dos cartórios de registro civil das pessoas naturais que impede bigamia. Então, na verdade, quando eu faço o processo de habilitação, é pesquisado em todos os outros cartórios, especialmente nos cartórios onde eu nasci e tudo mais. Então, o crime de bigamia, ele costuma ser impedido nessa situação. Então, na verdade, a amante vai achar que está em união e vai estar em união putativa. Que caso que pode ser isso? Vamos supor assim que eu seja um viajante, eu tenha residência fixada aqui em Pindamonhangaba e meu local de trabalho seja em Belo Horizonte. E passo semanas trabalhando em Belo Horizonte, fazendo vendas nas regiões de Minas Gerais, Belo Horizonte e tudo mais. E nessa situação eu fico semanas lá, semanas aqui. E se a pessoa de lá não souber que há esse relacionamento, tem um casamento aqui, o marido é hábil o suficiente para esconder isso, pode haver, dependendo da prova ser produzida, muito difícil, mas sempre existe, a união putativa e ela pleitear direitos na situação de companheira. E é até engraçado o próprio termo, né? União putativa. O que é isso? Ela imagina que seja assim, né? Não é um termo pejorativo, por favor. Vamos explicar, né? Porque o telespectador não tem obrigação de saber aí. É união imaginária, então. Isso. Vamos pensar assim. É uma união estável imaginária. Ela imaginava que vivia em união estável, né? Normal, comum, pública, notória, tinha todos os requisitos para a sociedade daquele local onde ela morava. Sim. Era perfeito. Tanto em Belo Horizonte, né, como em Pindamonhangaba. E aqui, casado aqui, né? Que a esposa aqui também não sabia. E se a esposa souber e não fizer nada? Então, você não vai poder alegar que não sabia e vai ter que suportar o direito da outra. Se souber que isso acontece, tem que tomar providência. Ou conversar com o marido, ou tornar público isso para poder resolver. Inclusive, isso é uma situação que é dado como culpa, certo? E que antes era suficiente para poder extinguir o casamento, e hoje ela não precisa alegar culpa, mas pode trazer esse motivo também para ser apreciado. E mais, dependendo da situação que ela se submeter, for uma situação de vexame e tudo mais, hoje cabe ela pedir indenização contra o marido. Olha que interessante, muito bom saber isso. Agora, os filhos, né, que é a pergunta que veio aqui em conjunto. Os filhos de uma têm os mesmos direitos dos filhos da outra? Então, a Constituição e a lei civil hoje não mais privilegiam a família. A base da sociedade não é mais a família, a base da sociedade hoje é o indivíduo. Então, antigamente, por exemplo, um homem casado não podia reconhecer filhos tidos fora do casamento. Isso acabou no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição. Então, os filhos são iguais, independente da situação jurídica dos pais. Então, os filhos da amante têm os mesmos direitos que os filhos da esposa. Embora o Código Civil, por exemplo, antigamente dizia que eram filhos legítimos, aqueles tidos dentro do casamento, e esses são ilegítimos tidos fora do casamento. E hoje em dia não existe mais essa diferenciação. Hoje não existe mais. Privilegia hoje o indivíduo. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, que é aqui. É da Eveline.
Virgínia, o meu marido saiu de casa e eu quero arrumar um namorado. Eu perco os meus direitos, mesmo ainda não ter saído do meu divórcio? Então, toda vez que se decreta o divórcio, uma das consequências de decretar o divórcio é o que a gente chama de separação de corpos, isso é, um cônjuge deixa de ter direito sobre o corpo do outro e assim não são obrigados a um a satisfazer o desejo do outro. Em direito a gente chama de satisfazer a concupiscência do outro. Bom, então se houve esse rompimento, é possível cada um refazer a sua vida. Então, ela, em termos de direitos patrimoniais, o que teve cada um, divisão de bens, não há nenhuma repercussão. Guarda de filho também não há, porque o juiz vai sempre procurar o melhor bem-estar da criança, isso é, que pai, que genitor tem melhores condições para poder ser o guardião da criança. Nem sempre a mãe, nem sempre o pai. O namoro pode complicar se eventualmente a telespectadora quiser mais tarde pedir pensão para o ex-marido. Essa situação é um pouco mais difícil, mas fora isso não tem nenhuma outra consequência. Mas antes do divórcio, eles estariam então separados de fato? De fato. E que inclusive nessa situação podem estabelecer validamente o que a gente chama de união estável. Então significa que um homem casado ou uma mulher casada pode estabelecer legitimamente a união estável se estiver separado de fato. Mesmo não tendo feito o divórcio ainda. A separação de fato é que a pessoa continua casada. Certo, então oficialmente continua casada, mas já mora cada um numa casa, eles não têm mais um relacionamento afetivo e formalizado, né? Isso, e publicamente já estão com outras pessoas. Tá certo. Muito bem, não sai daí, porque a gente ainda tem aqui uma pergunta bem interessante, que é da Regina, que ela fala o seguinte, que ela se separou de boca, né? Pelo que eu entendo, uma separação de fato. Porque não dá mais para viver junto. E ela quer sair de casa. Dá abandono de lar, se ela sair de casa, ela pode ser prejudicada? Essa é a próxima resposta do Dr. Jorge, logo depois do intervalo. Não sai daí. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida e deixamos uma pergunta no ar aqui para o Dr. Jorge Alberto Passos Rodrigues, que é juiz de direito da Vara de Família aqui da comarca de Taubaté. E a pergunta foi a seguinte: eu me separei de boca porque não dava mais para viver junto. Se eu sair de casa, dá abandono de lar, eu posso ser prejudicada? Se a senhora tivesse saído de casa em 1950... né, dava grande prejuízo, que você ia perder guarda, alimentos, direito a nome e tudo mais. Hoje não acontece nada. Hoje, essa saída, o abandono de lar, precisa ser documentado. E como é que se documenta isso? Se dirigindo à autoridade policial, você vai fazer um boletim de preservação de direito, isso é, vai ser produzido um documento público declarando que naquela data houve a saída do lar. Então, não há nenhuma repercussão para patrimônio que a senhora constitui junto com o marido, né, vai ser metade para cada um, dependendo do regime de bens. A guarda de filhos vai ser verificada, ainda que você saia com o filho de casa, vai ser verificado, se ele também pedir a guarda, se é a senhora que é a melhor para ser a guardiã ou o marido. Né? A pensão alimentícia, se a senhora precisar, né, de pensão alimentícia, também não há nenhuma dificuldade nisso. E o nome de solteira e tudo mais, isso vai ser escolha do casal e tudo mais. Claro que dependendo de algumas situações, é direito da mulher, inclusive, preservar o nome do marido, se ela for comercialmente conhecida por esse nome ou coisa parecida. Então, hoje, o abandono do lar perdeu espaço, perdeu importância. Eu sempre brinco assim que o abandono de lar é como se fosse o antigo planeta Plutão, que deixou de ser um planeta, né? Teve uma diminuição. Mas isso para o homem também, né, Sim, Dr. Jorge? Tanto para a mulher quanto para o homem. Para o homem, não tem nenhum problema nesse aspecto. Então, se o homem tiver que pagar a pensão, vai ser do mesmo jeito e tudo mais. Certo? Não vai haver nenhum reflexo em termos de
da pessoa ser prejudicada, nada disso. Mas eu quero dizer que não é um incentivo ao abandono do lar, tá bom? É para que pensem bem antes de fazer isso e, se fizerem, documentem que isso aconteceu, porque isso pode ter repercussão na hora do processo, inclusive na separação de fato, conforme foi a pergunta. Então, eu tenho para provar que minha separação de fato foi tal dia, de acordo com o boletim de ocorrência que eu fiz na data em que houve isso. Um documento oficial é sempre bem-vindo, né, doutor Jorge? Isso. Agora, se houver um caso de violência doméstica, por exemplo, muito mais ainda deve deixar o lar, eu creio, até para preservar a própria integridade física, né? A violência, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, está fazendo, agora em agosto, 12 anos de existência. E é uma lei muito importante, eu sempre brinco assim, que é uma lei apaixonada. É uma lei que escolheu uma pessoa, que escolheu um lado para proteger. E a Lei Maria da Penha tem a intenção principal de proteger mulher, né? Então, nesse aspecto é que, se houver risco à integridade física da mulher, ela não deve esperar perder a saúde, né, ser lesionada pela violência, inclusive a violência moral, para poder sair de casa. Ela deve sair de casa, procurar a autoridade policial. Mas uma coisa que a gente sempre deixa claro aqui é que o juiz da vara da família não tem competência para decretar as medidas da Lei Maria da Penha. Quem tem isso é um juiz de vara da violência doméstica. Aqui na nossa região só tem uma vara que é em São José dos Campos. Então, nas outras comarcas, quem decide isso são os juízes que têm competência criminal. Eles que decidem a situação de Lei Maria da Penha. Na área da família, a gente tem determinações e tem instrumentos para separação de corpos e para afastamento do lar. Mas se precisar prender, por exemplo, alguém que desrespeita a distância mínima estabelecida, ou tem um contato, ou agride de novo, né, o máximo que eu posso fazer é estabelecer multa, que é uma sanção ineficaz frente à violência, frente à ofensa. Aí tem que procurar um juiz criminal para obter a prisão dessa pessoa, né, o artigo 24A e 25A da Lei Maria da Penha, para que haja a prisão dessa pessoa por desrespeito. Então, precisa abandonar o lar, porque primeiro precisa preservar o bem maior, que é ou a vida ou a sua própria integridade, para não ter alguma sequela, alguma lesão. Ou até dos filhos, maior, né, doutor Jorge? Ou até dos filhos, e como é a Lei Maria da Penha, até de familiares da própria vítima. Então, se eventualmente uma mãe interfere, intercedendo em favor da filha, um pai, e também são ameaçados ou vitimados por essa pessoa, ela também merece a proteção. Tá certo. E uma última pergunta, se a gente conseguir aqui de forma bem objetiva, é o seguinte, é da Bruna. Doutora Virgínia, eu tenho uma dúvida. Eu moro junto faz mais ou menos uns 10 anos. Se eu me separar, quais são os meus direitos? Então, Bruna, o direito que vai ter, os direitos patrimoniais que você vai ter, vai ser o direito que foi constituído durante a união estável, considerado, se você não fez nenhum contrato, o regime da comunhão parcial de bens. E depois, o que você pode também ter é a situação de alimentos, se você vier e comprovar a sua necessidade e comprovar que ele tem, o seu companheiro, capacidade de pagamento, esse binômio necessidade-capacidade. Esses são os direitos que você tem. Muito bem. Muito obrigada pela sua companhia. Doutor Jorge, muito obrigada pela sua companhia aqui conosco, por essa aula, esse banho de conhecimento da área de família, para que todos nós possamos aí dirimir não somente as dúvidas, mas saber resolver os problemas que ocorrem no nosso dia a dia. Você que está aí, que absorveu esse conhecimento, distribua, compartilhe, multiplique, por favor, esse conhecimento até chegar a quem precisa. Esse é sempre o nosso objetivo. E quero agradecer aqui a Regiane Navas, que cuida do nosso figurino, e a Verso Cabeleireiros, que cuida do cabelo e maquiagem aqui dessa apresentadora. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada novamente, doutor Jorge. Espero vê-lo aqui em outras oportunidades. Ficaram muitas perguntas ainda sem respostas. Obrigada, até semana que vem. Tchau.